Quase que foi preciso chegar ao dia da eleição desta segunda volta para estarmos a falar de presidenciais, de campanha, de resultados. O mau tempo e a devastação a que o país atingiu, a que o país assistiu, aliás, no fundo, mexeram muito com a campanha eleitoral. É verdade, condicionaram de uma forma absolutamente explicável a campanha. Eu lembro que António José Seguro fez umas visitas que não eram semi-clandestinas, se me permitem a expressão. Eu acho que foi um erro, na minha opinião, porque aquilo que se vive, seja uma tragédia como se deve ser mostrada a todas as pessoas e deve ser enquadrada no país em que vivemos. Acho que Marcelo... Terá tentado que não houvesse acusações de aproveitamento político? Sim, mas eu acho sinceramente que isso não faz sentido. Na minha opinião, não faz sentido. André Ventura, no seu estilo, andou a distribuir água e outros alimentos pelas populações mais afetadas, o que me parece também um bom sinal e uma boa atitude. Eu acho que, aliás, curiosamente, há um protagonista político que ressurgiu e emergiu de toda esta tragédia, que é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, aliás, há um texto que eu li, que é A Última Valsa à Chuva de Marcelo, um texto de um dos diretores, Pedro Candeias, do Público. Eu acho que foi precisamente isso, ou seja, Marcelo voltou a ser o presidente dos afetos. E eu acho que ainda vamos voltar, já o repito aqui, a ter bastante saudades de um presidente de afetos como Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo numa época... Aliás, o Presidente da República também disse outra coisa que me parece relevante. O Presidente que aí vier vai ter muitos mais problemas do que aqueles que eu tive. É de resto uma ideia que o Marcelo já tinha passado na primeira volta. Na primeira volta. Eu acho que faz sentido... E que foi hoje reforçada por Ramalhianos. E foi hoje reforçada por Ramalhianos. E se nós recuarmos no tempo a 2016... na primeira eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, nós estávamos numa calmia evidente. António Costa estava no poder, a geringonça estava legitimada, aliás, por escrito, pelo ex-presidente Cavaco Silva. Foi um tempo de contas certas, a seguir àquilo que foi um tempo dificílimo em Portugal, que foi a Troika e o trabalho notável do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Mas o mundo mudou aí, mudou para melhor, naturalmente. Depois houve de facto, acidentes de percurso, o Covid, os incêndios de 2017, o Covid, mas apesar dos incêndios e do Covid, o que o Presidente da República for eleito hoje vai ter é muito mais difícil de enquadrar politicamente. Porquê? Porque a conjuntura internacional é completamente diferente, muito difícil, muito preocupante, e a conjuntura nacional, até com estes recentes acontecimentos, também são muito difíceis de gerir. E o Presidente da República vai ter que se atravessar, na minha opinião. Podem durar anos até. Eu, aliás, já disse que, se for António José Seguro, como eu estou plenamente convencido que vai ser hoje eleito Presidente da República, vai ter que sair da casca, ou seja, sair da casca no bom sentido. Não basta se chamar a Belém, tem que se atravessar no sentido de puxar por um governo que, por estranho que pareça, e para concluir, é paradoxal, eu acho que este ciclo, aqueles miniciclos que Marcelo anteviu, e aconteceram, vão acabar hoje, ou vão acabar agora. Vamos ver uns ciclos mais longos de governação e mais longos de desafio político, de exigência política. Porquê? Porque imaginemos que, depois de todas estas eleições, legislativas, autárquicas, ciclos interrompidos, que perante a circunstância que o país vive e o mundo se confronta, haveria alguém que tivesse a ousadia de dizer vamos interromper este ciclo. Não me parece que isso vai acontecer, independentemente da votação que hoje André Ventura Já vamos olhar tiver. também de forma mais concreta para os desafios que terá em mãos o próximo Presidente da República, mas Rui Batista, pode de que forma influenciar o voto dos portugueses todas estas questões em torno do mau tempo, que no fundo influenciaram também a campanha eleitoral, também as visitas dos candidatos? Houve aqui um ajuste. Vai ser um dos grandes mistérios da noite, que vai ser satisfeito com a votação. Deixa-me dizer uma coisa. Um bom negócio neste país era mandar fazer aqueles ímãs de colar no frigorífico com a fotografia, com a cara de Marcelo Rebelo de Sousa e com a frase ainda vamos ter saudades dele. Porque há pessoas como, por exemplo, o Raul, comprariam certamente. Na verdade, iremos ter mesmo saudades dele. Eu recordo que este Presidente da República... Então também comprarias. Compraria, sim. Ele teria Eu faço coleção de ímãs. E já tem a patente. Eu lembro que este Presidente da República foi para as cheias e foi para a desgraça depois de ter ido ao Vaticano, quando está há 3 ou 4 dias saído da Presidência da República, comprometer mais uma vez a política externa portuguesa e numa missão
Porque ninguém lhe pediu convidar o próximo Papa, quando vamos ter um Presidente da República daqui por dias. Ou seja, dá sempre a ideia de que ele esteve mais interessado com os interesses da Igreja Católica do que propriamente com a desgraça dos seus conterrâneos, porque ele foi a jornada... Mas acabou por adiar a viagem à Ele foi Espanha. as jornadas da juventude, ganhámos, triunfámos. Ele foi dizer que 400 e tal crimes de abuso sexual no seio da Igreja não eram assim muitos. Não foi isso que ele disse. Foi isso exatamente que ele disse. A tua interpretação está errada. Continuando, agora no que diz respeito a Marcelo, com má consciência, julgo, com má consciência, da Vaticano foi para as cheias. E o que é que ele andou a fazer nas cheias? Andou a criticar o governo, e o governo merece muita crítica, é verdade, mas também, se calhar, tem atenuantes, mas andou a criticar no governo e andou a fazer o quê? Andou a substituir, não só o líder da oposição, mas andou a substituir o candidato da extrema-direita, que andou a dizer mais ou menos a mesma coisa. Só que as coisas ditas por Marcelo têm outra força, porque ele ainda é Presidente da República. Ora bem, andou ali entre o bem e o mal, que foi sempre o que o Marcelo fez. Porque o Marcelo, vamos ter saudades dele. Eu não vou ter saudades do Marcelo que deu a mão a António Costa logo a seguir, quando tomou posse, e que foi o melhor amigo de António Costa durante estes anos todos. E que é corresponsável pelo crescimento da direita, tal como a conhecemos, que nunca levou aquilo a sério, da extrema-direita. Porque, independentemente do resultado que houver esta noite, imaginemos que Ventura e o Chega têm um muito bom resultado. Não deixará, não será o líder da direita, mas não deixará sempre de ser o líder da extrema-direita. É o que ele é. Agora, neste momento, e independentemente do resultado que houver, é o líder da extrema-direita. E deixa-me só dizer-te uma coisa. O melhor amigo do Primeiro-Ministro nestes dias, e nos tempos que correm, nos tempos que vêm para aí, chama-se António José Seguro. Porque se ele conseguir controlar hoje a votação numa cerca de André Ventura, coisa que eu acho que será muito difícil, não é? Vai aliviar a vida do Primeiro-Ministro. E nos próximos tempos, esta história dos miniciclos tem tendência para acabar, dizem todos, mas eu não sei. Porque imaginemos agora que André Ventura sai reforçado desta votação agora, sai muito reforçado e atinge um valor a rondar... Ou o próprio PS, se António José Seguro a vencer, também pode... Já não me interessa a percentagem, porque a percentagem é relativa e é móvel, não é? Está aqui pessoas que explicam isso melhor do que eu. Mas imaginemos que ele tem mais de 1.900.000 votos. Temos um sarilho, porque a única coisa que ele vai pensar nos próximos tempos é, mal acaba as limitações constitucionais que nós temos neste momento que nos impedem de ir a eleições, vai ser tentar deitar o governo abaixo. Vai ser chumbar... Como é que pode deitar o governo abaixo? Vai ser chumbar orçamentos. Queres uma que eu te diga como é que pode? Muito simples. Tem no bolso uma CPI potestativa que a pode usar em qualquer altura. Quando ele ameaçou fazer uma CPI potestativa, ele e o PS... Deixas-me acabar. Com certeza. Quando ele ameaçou, ele e o PS, com uma CPI potestativa, o atual Primeiro-Ministro, e quando soube que a mulher dele e o filho dele iam ser convocados para responderem numa comissão parlamentar de inquérito, ele preferiu ir para eleições. Portanto, qual é a surpresa, Raul Vaz, de teres no bolso uma CPI potestativa que podes utilizar quando quiseres? E repara, para reforçar este meu argumento, é que ele não utilizou a CPI até agora e ameaçou diversas vezes que ia fazer, e depois recuou, e depois ameaçou que ia substituí-lo pelos incêndios, e depois recuou, e depois ameaçou que ia substituí-lo pela imigração. Agarrem-me que eu mato. Agora, se tu estás convencido, convencido que um André Ventura reforçado não vai tentar as eleições a mais curto prazo e matar o PSD, então eu já não tenho aquele carro que queria vender da outra vez, mas arranja-se algo. Já vamos regressar ao debate em estúdio. Para já fazemos um contacto com o João Ferreira, que está no Luxemburgo, para nos dares conta, João, boa tarde mais uma vez, de uma forte afluência às urnas aí nessa região. Boa noite, Eduardo. Sim, e já podemos adiantar com alguma segurança, de acordo com informações que acabamos de recolher, que muito provavelmente aqui no Consulado Português no Luxemburgo vai ser batido o recorde de afluência às urnas de há 3 semanas, na primeira volta, sendo que há 3 semanas foi pulverizado o recorde das últimas presidenciais, das presidenciais de 2021, onde votaram menos de 2% dos imigrantes recenseados aqui no Consulado. Há 3 semanas votaram mais de 10%, praticamente
praticamente 4.400 pessoas e agora, de acordo com as informações que conseguimos recolher, podemos adiantar com uma boa dose de segurança que o recorde de há 3 semanas vai voltar a ser batido. Ou seja, da primeira volta para a segunda volta, o número a afluência às urnas dos imigrantes portugueses no Luxemburgo vai muito provavelmente voltar a aumentar. As urnas vão encerrar daqui a menos de meia hora, aqui no Luxemburgo a mais 1 hora do que em Portugal. Depois disso, os votos começam a ser contados com observadores de António José Seguro. Não há observadores aqui no Luxemburgo de André Ventura e passado 2 ou 3 horas são conhecidos os resultados finais, mas à partida André Ventura vai vencer as eleições aqui no Luxemburgo. Obrigada, João Ferreira. A partir do Luxemburgo, recordo, o NAU tem estado a acompanhar a eleição dos imigrantes a partir não só de Luxemburgo, também da Suíça e de França. Regressamos ao estúdio para olharmos ainda para aquilo que foi a campanha muito abafada pelas tempestades, pelos temporais, assim tinha de ser. Eduardo Correia, isso pode ser também de alguma forma prejudicial ou pode ter sido prejudicial para aquilo que é o esclarecimento dos eleitores no momento de escolher? Eduardo, eu diria que com a disparidade que existe entre a forma de estar de um e outro candidato, eu diria que não seria mais um dia ou menos um dia de campanha que iria fazer, no fundo, alguma alteração na mente do eleitor. Esta foi uma boa semana para nós tirarmos algumas leituras sobre a qualidade de alguns dos ministros. Não posso deixar de sublinhar aqui as declarações muito infelizes de Castro Almeida, as declarações muito infelizes do Primeiro-Ministro, a ação de autopromoção do Ministro Leitão Amaro. Portanto, houve, se quisermos, uma série de fragilidades no Governo, bem visíveis, na forma como encararam esta situação dramática. Pontos positivos, nota positiva para a Ministra do Ambiente, que teve, no fundo, uma ação... Uma espécie de porta-voz. Para além de ter sido uma espécie de porta-voz, foi alguém que foi capaz, no fundo, de tornar palavras em realidade, em ação. E é isso que importa nestas circunstâncias. Eu diria que quem estão de parabéns não é o Presidente da República, não são os ministros, não é o Governo, são os jornalistas. Uma palavra de apreço aos jornalistas que durante esta semana nos mostraram com grande qualidade, com grande proximidade, exatamente o que estava a passar no país. E, portanto, o Governo não também teve essa capacidade. Técnicas por vezes. Com muitas dificuldades técnicas, mas com uma capacidade imensa de relatar os problemas, as desgraças das pessoas. E, portanto, para mim a nota positiva desta semana vai para os jornalistas, para os canais de televisão. Nós, aqui a Mídia Livre, com o Correio da Manhã, com o NAU, temos feito um trabalho absolutamente notável em todos os pontos do país e, portanto, essa sim foi a melhor forma de nós portugueses estarmos bem a par das circunstâncias bem infelizes que estas tempestades trouxeram ao país. Registro que não houve uma avaliação de Maria Lúcia Amaral. Nem merece? Diria que não vale a pena continuar a bater no ceguinho. É evidente que a senhora não está preparada para esta missão. É evidente que não tem o perfil. Não é ela que tem que ser criticada, é o Primeiro-Ministro que a escolheu. E, portanto, está na hora, diria, de haver algumas reformulações e ela é certamente uma. Leitão Amaro é um bom candidato, não é? No fundo, parecia... com toda aquela ação, parecia que queria estar no terreno e não era capaz de estar no terreno e, portanto, pode estar aí uma alternativa ao próximo Ministro da Administração Interna. Recebi agora a notícia de que em Paris há uma participação histórica, no fundo, portanto, há uma corrida às urnas em Paris e, só para rematar como final, qual é o tema da noite? É perceber se este 1.300.000 votos que André Ventura teve na primeira volta terminam aqui, ou se pelo contrário vai haver um acréscimo significativo. Eu diria que essa é, se quisermos, a grande questão da noite, e é essa grande questão da noite que nos vai permitir, de algum modo, perspectivar o que é que vão ser os próximos meses em termos de equilíbrios institucionais. Alexandre Malhado, que impacto na escolha dos portugueses é a gestão, quer do Governo, quer também dos candidatos nestas questões do mau tempo? Lembrar quem nos está a ver é que esta é uma corrida a Belém. E o que é que a tempestade fez? Exacerbou o debate executivo, ou seja, exacerbou que medidas é que o Governo, em que medidas é que o Governo esteve bem ou não, e quem é que sente um peixe dentro d'água a fazer isso? André Ventura, porque é que, na verdade, se apresenta, é candidato à presidência, mas apresenta-se e apresenta-se quase como o olho em Belém, em São Bento. Portanto, quer ser... E tem funções executivas, efetivamente, deputado. Exatamente. Portanto, enquanto que Seguro, nesta segunda volta, tentou, nas tempestades, enquanto Seguro, nesta segunda volta, tentou manter uma postura quase presidencial, já
indo discretamente às zonas afetadas, etc. Jogando também pela defensiva, de certa maneira, quase que parecia o Inter de Milão de José Mourinho, portanto, fazendo aquele autocarro. Mas era que o Inter de Milão foi campeão europeu. Exatamente. Enquanto que António José Seguro teve essa postura, André Ventura tentou ao longo desta segunda volta arriscar e encontrar um ponto bastante eficaz. Primeiro tentou dividir, na noite da primeira volta, tentou dividir o espaço não socialista com o espaço socialista. Viu que os apoios do espaço não socialista foram todos para António José Seguro, mudou a narrativa. Apesar de alguns silêncios. Apesar de alguns silêncios, como é óbvio, mas esses silêncios, pronto, já de certa maneira já eram também esperados. Ele mudou a narrativa, começou a tentar colar António José Seguro à herança de José Sócrates e a herança também dos executivos de António Costa, também não colou muito. Então começou fez a divisão entre os taxistas e os não taxistas, entre aqueles que são a elite e a casta, e nós, e eu que sou, André Ventura, que sou a voz do povo, etc, etc. Aquele é basicamente a definição clássica de populismo segundo Casmude. Penso que tentou depois demonstrar na ajuda que deu, que vimos nas imagens, precisamente, às populações afetadas pela tempestade. A tempestade de repente acontece, uma calamidade com uma tragédia brutal em Portugal que continental. Ainda não está contabilizada, ainda não está verdadeiramente. Lamentavelmente. E isto foi quase um bombom para André Ventura, que pôde capitalizar a sua narrativa com... Eu estou aqui, sou a verdadeira voz do povo, vou carregar aqui com águas e ajudar a população. E, de facto, André Ventura pode perder hoje. Vamos ver o resultado, se ele vai ser legitimado ou não. Mas se ele ser ligeiramente mais legitimado do que nas últimas relativas, isto é mais notícias para o PSD e Luís Montenegro, e vamos ver o que é que vai acontecer, porque ele pode sair daqui André Ventura pode sair daqui destas eleições presidenciais com o estatuto de verdadeiro líder da oposição. Muito bem.